O advogado do Hulk não é você, é o Galante. Não. É o Galante. E o Galante não tá aqui. Você quer que eu defenda o Breno agora? É isso. Porque ontem o Hulk ficou meio pistola com as críticas. Eu acho que ele aí... não tem que ficar pistola, o Hulk não tem que fazer esse tipo de coisa, o Hulk é experiente demais, já fez coisa demais dentro do futebol pra pegar e ficar... Ele tem que simplesmente entender o momento que ele vive, o que ele representa pelo futebol e entender também os limites. Eu acho que o Hulk, ele força algo que hoje ele já não é capaz mais de entregar. Porque o ideal para um jogador, quando vai chegando na idade dele, é entender que ele pode ser importante para uma equipe em um curto espaço de tempo. E isso seria muito valioso. Mas hoje o Atlético, ele é um deserto tão grande quando se pensa em sistema ofensivo, que o treinador não tem a condição ou a capacidade de pegar e tirar um cara que ele sabe do potencial que esse cara carrega. Mas hoje a questão física do Hulk já não é mais a mesma de 2021. E isso eu tenho certeza que ele sabe. E as cobranças dentro do futebol, elas são mais que naturais, e ele devia entender isso muito. Ele colocou na postagem dele ontem, foi focar e trabalhar, porque criticar é sempre mais fácil, então vamos escolher o caminho mais difícil. Velho, eu acho que é sentir demais e não aceitar algumas críticas que podem ser importantes para o próprio grupo do Atlético. O Atlético, ele precisa e muito de melhorar a parte mental e de entrega, a parte física dentro de campo. Então eu acho isso pequeno demais para o Hulk entrar numa parada dessa e não olhar para os próprios erros. Eu acho que uma grande virtude do homem, Valor, é aquela de olhar e entender... Autocrítica, de ter uma autocrítica, de pegar e falar assim, realmente não tá legal. Era muito melhor ele falar assim, gente, fizemos um péssimo jogo, vamos pro próximo que vai ser diferente. Eu acho que ele dá uma esperança muito maior pro torcedor do Atlético que pegar e ir pro lado de, todos contra a gente. O mundo é contra a gente. Eu acho isso muito pequeno por um cara tão grande que representa tanto pelo Atlético. Mas assim, eu vou falar uma coisa que vai irritar o torcedor atleticano e principalmente que todo torcedor atleticano idolatra o Hulk, né? A arte de aborrecer, dizer a verdade. Não tem problema. E eu fico muito tranquilo para dizer isso. O Hulk, ele vive de muito mais momentos excepcionais e ótimos no Atlético do que momentos como esse. A história dele no Atlético é isso. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quase Libertadores, 6 campeonatos estaduais. Sim, vamos colocar o campeonato estadual, que tem sim a sua importância, não é mais importante do que todos esses outros que falei, mas tem a sua importância. Empilhou 6 campeonatos mineiros nesse tempo, então ele viveu muito mais momentos de exaltação por parte do torcedor, por parte da imprensa, por parte de toda a imprensa brasileira, mundial às vezes até, porque ele é um jogador conhecido mundialmente. O Hulk é hoje o brasileiro com maior número de gols marcados em atividade. É uma das marcas, das várias que o Hulk tem. Mas o Hulk, para mim, das poucas vezes, nesse período que ele está no Atlético desde 21, que viveu momentos como esse que ele está vivendo e que me parecem ser momentos que de agora até o final da carreira dele, porque é normal, chegaria um momento que o declínio técnico, físico aconteceria mesmo para ele, Hulk, e isso coincidiu com um momento muito ruim do elenco atleticano, de menor qualificação nos anos. Ele lida muito mal com esse momento. Muito mal. As críticas ao Hulk, Valor, elas não são... Ele lida como perseguição. O mundo contra a gente. Ele lida porque escolher trabalhar, porque criticar é sempre mais fácil. Quer dizer, criticar é sempre o mais fácil, depende da crítica, não. A crítica, ela tá vindo de forma gratuita, o Atlético tá bem, faz 2 anos bons, 2 últimos anos bons no Campeonato Brasileiro. Claro, nesses 2 anos tiveram coisas ótimas, que foram as chegadas às finais de Libertadores, de Copa do Brasil. Felizmente para o Atlético, para o torcedor atleticano, isso acabou não virando conquistas, mas foram resultados importantes. Mas no Campeonato Brasileiro, o Atlético vem bem nos últimos 2 anos.
ele, Hulk, que com uma postura como essa que o Elton falou, de repente, não jogamos bem. Não, o Hulk, infelizmente, eu falo infelizmente porque é muito ruim para um grupo quando tem um cara do tamanho do Hulk e que prefere ir por esse caminho que ele vai. De achar que a perseguição, daqui a pouco ele vai fazer um jogo, e ele vai fazer ainda vários jogos essa temporada e vai ajudar o Atlético. Não, porque estive trabalhando e isso mostra que as críticas sempre foram infundadas. Não são infundadas. O Valu tem 2 meses que ele fez um gol contra o Itabirito, naquela goleada de 7-2. Foi o último dele, HG? Foi o último gol dele. De lá pra cá ele não marcou mais. E de lá pra cá, o Vitor Hugo tem 4 gols. Entendeu? Então, só pra você ter uma ideia. E outra coisa, ninguém critica o Hulk porque o Hulk tá de migué. Ninguém critica o Hulk porque o Hulk não está treinando, não tá dando duro nos treinos e tal. Ele não precisa de carregar isso, desculpa. Não precisa. Porque ele não é mais o Hulk de 21, cara. E infelizmente pra não ele, vai ser não mais. chegaram outros caras pra dividirem o fardo, que continua muito pesado nas costas dele. Quando teve alguém pra dividir o fardo, ele acabou sendo negociado. E dividiu muito bem. Sim, cara. Assim, o Hulk precisa... nós vamos separar as coisas. Senão fica ruim a vida dele aqui, HG. O Hulk está entre os maiores ídolos da história do Atlético. Talvez até o maior. Eu bati um papo com o Calil, a entrevista com o Calil na HG Play. Aliás, tá explodindo a entrevista. E não é entrevista, cara, é uma resenha, não é entrevista. E num dado momento do papo, o Calil fala do Hulk, sabe? Do quanto o Hulk foi importante para a história do Atlético. Um cara que se envolveu, que se envolve com o clube, com a torcida, que leva a gente pro estádio, que, o cara foi fundamental nesse período aí e tal. Só que toda história tem um fim. E o fim da história do Hulk no Atlético será no final do ano, e tomara com o Atlético sem correr nenhum tipo de risco e tal, para que o Atlético se despeça do Hulk no final do ano. Vai ser no final do ano. Vai ser no final do ano. Ele não entra. Não é impossível uma saída em julho, não? Não. Veja bem. Ah, tá. Essa não, isso que você se referiu? Eu imagino dele cumprir. Não. Ele sai no final do ano. É uma vontade do clube. Eu acho que vontade dele também. Ele sai no final do ano. Agora, sobre sair no meio do ano, não sei. De repente pintar uma proposta, porque já teve aquele movimento do Fluminense. Então, não sei se daqui a pouco, porque se ele vai sair no final do ano, se o clube... na verdade, ele pode assinar um pré-contrato. No Galo, já começou a preparação, depois de 2 derrotas seguidas em campeonatos diferentes, mas, logicamente, a pressão voltou. O Galo que não consegue emplacar no campeonato, na temporada, e por conta disso, os atletas precisando dar respostas aos torcedores nesse período de campeonato brasileiro, que o time está ali na parte intermediária da tabela, e na Copa Sul-Americana, o técnico Barba Domingues, que em conjunto com a diretoria definiu semana passada em colocar um time alternativo, mais para reserva do que titular, e a derrota para o Puerto Cabello na Venezuela, agora já sinalizou para o que tem de melhor, time forte, para quinta-feira enfrentar o Juventude do Uruguai. E é um time bem desconhecido no cenário sul-americano e que está na parte de baixo, né? O penúltimo colocado no campeonato local. Para esse jogo, portanto, o Galo deve ter aí um time para dar resposta, para vencer e para retomar confiança dos jogadores. A preparação começou hoje e ainda os atletas vão ter 2 treinamentos sob o comando do Barba Domingues para definição do time. Lógico que vai ser de novo em conjunto com a diretoria, pensando na sequência. Porque no domingo tem o jogo contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, mais um como visitante. Em sequência, em termos de campeonato brasileiro. Daí o Galo que vai para dar uma resposta. 2 derrotas seguidas, um no Campeonato Brasileiro, também antes na Sul-Americana. E agora um detalhe, né? O Barba que não perdeu em casa, tá 100% jogando na Arena MRV. Chave virada para a Sul-Americana. E o time para esse duelo de uma competição internacional? E aí, Vini? Pois é, Hugo, a estratégia do Atlético, para mim, ela estava bem clara, né? Que era utilizar a força máxima no Campeonato Brasileiro e um time alternativo na Copa Sul-Americana. E para mim, a estratégia inicial estava correta. Só que o desempenho do Atlético contra o Puerto Cabello na Sul-Americana foi tão assustador, mais assustador até do que o resultado, que já foi péssimo, né? Você perder para um time
venezuelano, foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Atlético, mas a postura, ela foi horrorosa, o time que parecia que não estava afim de jogar aquele jogo, foi tão ruim que faz com que o Barba agora possa rever essa estratégia. E eu acho que ele não vai querer correr o risco de novo de colocar um time alternativo e a equipe não dar a resposta. Então, pela entrevista coletiva, depois do jogo contra o Santos, imagino que ele vai querer colocar a força máxima. Ele vai esticar a corda agora, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, e daqui a pouco tem Copa do Brasil também. Hugo, não era pra ser assim, né? O Atlético tinha que passar pela fase de grupos da Sul-Americana sem sustos, com um time alternativo, com um time mesclado, pode chamar do jeito que for, mas não precisava usar força máxima para ganhar do Puerto Cabello, para ganhar do Juventude do Uruguai e para ganhar do Cienciano, com todo respeito. E assim, isso não é menosprezar o adversário, é entender a diferença de cada clube. Claro. Menosprezar o que o Atlético fez, que os jogadores fizeram com aquela postura apática no jogo na Venezuela. Mas era suficiente a escalação que foi a campo para vencer. Só que eu acho que agora o Barba vai mudar a estratégia, porque ele precisa de jogadores que deem respostas positivas e mostrem que realmente estão afim. Cedo demais ou já dá para fazer uma avaliação do trabalho do Barba? É cedo, mas já dá para fazer uma avaliação sem decretar se o Barba já é um sucesso ou um fracasso. Mas é um treinador que acho que tem algumas virtudes. Ele chega para consertar o sistema defensivo do Atlético. Ele consegue, nesse primeiro momento, ele faz com que o Atlético seja menos exposto. Ele traz um senso de urgência por competitividade e em determinado momento consegue também. A gente viu o Atlético brigando muito em jogos contra São Paulo, contra o próprio Fluminense, em que o time perdeu, mas jogou bem, contra o Atlético Paranaense, contra a Chapecoense, e ali foi um melhor momento. Esses 2 últimos jogos é que eles preocuparam, assustaram, porque o Atlético voltou a estaca zero. Aquela velha história de falta de entrega, falta de luta, do adversário correr mais, isso voltou a acontecer. E aí eu nem coloco na conta do Barba não é ele que tá no campo não, Hugo. São jogadores. O Atlético parece que tem que jogar sempre ali com a adrenalina lá em cima, tem que jogar sempre na pressão, porque se relaxar um pouquinho parece que perde o foco. Então chegou o momento do Barba chamar também a turma na responsabilidade para que o Atlético possa voltar a ter aqueles bons momentos que teve nesses jogos que eu citei anteriormente. 11h42 e o atacante Hulk vivendo um jejum de gols em Resende. O atacante Hulk, que já tem aí um período de seca, 2 meses sem marcar gols. Esse período já incomoda não só ele, mas as críticas começam a aparecer de uma forma mais forte, não só por comentaristas, pela imprensa, mas também pela torcida do Galo. Ele tem um total prestígio com o técnico Barba Domingues. O Hulk, ele vem sendo titular nas principais partidas. Na Venezuela foi preservado, inclusive, para que ele tivesse condições de fisicamente estar mais inteiro no duelo contra o Santos na Vila Belmiro e de novo o Galo não produziu ofensivamente. Hoje o Hulk, em postagem na rede social, na academia do Atlético, a nova academia da cidade do Galo, abre aspas, ele colocou focar e trabalhar, porque criticar é sempre mais fácil. Então vamos escolher o caminho mais difícil. Postagem do Hulk hoje, porque ele, nesse período, depois do jogo contra o Itabirito, que foi no sábado de carnaval, não mais balançou as redes dos adversários. Vem sendo questionado, não só o Hulk, mas ele é o cara que simboliza mais o ataque do Atlético, que na Vila Belmiro, de novo, foi inoperante. 11h43, essa fase do Hulk, de todo o time, né? Mas, claro que a gente pontua em cima do Hulk, que é o cara que chama a responsabilidade, é o craque do Galo, ídolo. E vive uma seca, né? Então, assim, quando a gente fala em Hulk, a gente pensa em gols, em um jogador mais participativo, e isso não tem acontecido tanto. Até aconteceu, tá? Pra ser justo, contra a Chapecoense e contra o Atlético Paranaense, mesmo ele não tendo marcado, ele participou bem, dando assistências, participando do jogo. Mas contra o Santos foi muito mal. Eu acho, Hugo, é um momento de carreira em que o treinador, ele tem que entender o que o Hulk pode entregar, e pra mim, não dá pra gente achar que o Hulk possa jogar 90 minutos sempre. Não dá. O Hulk tem que ter uma dosagem maior, até porque para ele estar bem tecnicamente, ele precisa estar bem fisicamente. E é um atleta de 40 anos. Então ele tem que ter um cuidado especial.
E o Hulk também entender que a fase dele, que o momento de carreira dele é diferente de 21, de 22, de 23, em que não tem como mais, o Hulk não vai conseguir dar aquelas arrancadas que ele pegava a bola do meio de campo e ia parar lá no gol e ninguém conseguia parar. Então, agora é um jogo que o Hulk tem que ser muito mais coletivo. Às vezes eu acho que o Hulk prende demais a bola, ele quer segurar muito o jogo, porque ele tinha muita qualidade para isso. Só que hoje não, ele tem que tentar acelerar mais, buscar um passe, 2, para fazer o jogo desenvolver de uma forma mais rápida. Então o Atlético tem que tentar ajustar isso. Eu não acho que o Hulk está descartado, que o Hulk está aposentado, eu continuo achando que ele pode ser útil. Mas também não dá pro Hulk ser o grande protagonista do time. Não dá pro Hulk ser o titular absoluto, inquestionável, porque a parte física também cobra. 11h45 e sobre o Alan Minda. Chega mais, Rezende. O Alan Minda, ele fez bons minutos no jogo contra o Fluminense. O torcedor vai se lembrar, antes da data FIFA no Maracanã, aquele jogo que o Galo perdeu, mas ele entrou ali dando uma dinâmica mais interessante em relação aos jogos anteriores, iniciais dele. E aí ficou uma expectativa. O Alan Minda pode render mais, está num período de adaptação, de novo país, é muito jovem, foi para a seleção do Equador. Também se destacou no primeiro jogo por lá, mas aí teve a lesão. Voltou com o Galo com lesão muscular e hoje foi a campo para algumas corridas ainda sob cuidados da fisioterapia. Não vai conseguir jogar por agora, ainda vai demorar um pouquinho mais a recuperação do Alan Minda. E tem o Patrick, né, que passou por cirurgia no joelho, uma cirurgia mais complicada, ele deve ter aí um período de recuperação, que é menor do que quando tem o ligamento cruzado anterior. O ligamento dele, né, que passou por cirurgia, foi o ligamento lateral, né, colateral, e por isso uns 6 meses é a estimativa normalmente de retorno. Então o volante Patrick, só mais pro fim desta temporada ele estará disponível aí para retorno aos treinos. São os jogadores que estão nesse processo de recuperação, mas sobre o Alan Minda, Vini. Muito difícil de fazer uma avaliação ainda do Alan Minda, porque ele não teve sequência. E agora, nesse momento machucado, é um jogador que eu ainda aposto minhas fichas nele, Hugo, porque tem velocidade, tem qualidade, chegou muito abaixo, né, fisicamente. Mas não dá pra decretar ainda que é uma contratação fracassada. E eu não tô aqui também, sabe? Eu não posso ser incoerente de criticar a contratação do Alan Minda, do Preciado. Pra mim foram boas alternativas que o Atlético encontrou no mercado. Ainda não vingaram, é verdade. O Atlético ainda não conseguiu. Poucos reforços, né, dessa última janela vingaram. Então, o Alan Minda, pensando que o Atlético precisa hoje de muito desafogo, de jogada pelos lados, do 1 contra 1, acho que é uma peça importantíssima. Torcer para ele voltar rápido e voltar bem fisicamente. Quando ele saiu agora recentemente, né, foi convocado para a seleção do Equador, teve uma ótima primeira partida, né, naquela série de amistosos. Então ali o torcedor do Atlético até ficou assim, poxa, esse é o Alan Minda que a gente quer ver, né, com a camisa do Galo. Ele ainda pode acontecer, muito cedo para decretar que não deu certo. Então é isso aí, pessoal, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal, rapaziada. Então é isso aí foi mais um vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera, fui!